Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem, vamos dar aqui falando, né, sobre a economia solidária, sobre o sistema de economia solidária do município. Nós temos a lei, né, a lei do município, que é a lei 4.714, de 16 de novembro de 2011, ainda pelo governo do senhor Oswaldo Dias, né, que deu toda essa sistematização para a economia solidária aqui no município. Realmente ela veio bem antes, né, desde 2003, mas ela se consolidou nessa data, né, para a regulamentação das incubadoras, dos empreendimentos, né, e da toda a parte do fomento também para a economia solidária aqui do município. No início, ela se deu realmente pelos Senais, né, pelo CONAI também, para trazer toda a incubadora, o sistema de como atuar e ser participativo, né, esses empreendimentos e essas cooperativas aqui no município. E fazer valer realmente todo esse fomento para que as incubadoras tivesse todo essa capacitação para esses empreendimentos e cooperativas, né? Fomentar de fato a economia solidária e juntamente com a economia popular. Só que nós temos um porém, nós temos um entrave aqui na cidade, não só na cidade, como no ABCDMRR, que infelizmente a economia solidária ela não entrou dentro do PPA, né? É uma coisa que sempre, todas as gestões, nós temos todo esse cuidado de estarmos dialogando, né, com o legislativo, com o executivo, para que de fato, porque tem a lei, né? Tem a lei e ainda ela não foi consolidada totalmente. Ela é uma política pública, né, federal, estadual e municipal, mas ela não está dentro realmente do PPA do município. É uma coisa que nós, empreendimentos e cooperativa, nós estamos dialogando com todos os governos, né, tanto legislativo como executivo, para que realmente a gente se deixe consolidar e esteja inserido dentro desse PPA. Inclusive, nós temos um documento, né, que está realmente na Câmara, ele tinha para ser votado, foi votado na primeira instância, na segunda, faltou a terceira para ser realmente consolidado de fato e ser inserido dentro do PPA, a economia solidária, mas até então, né, nós não estamos inseridos dentro do PPA, estamos dentro das políticas públicas, somos economia solidária de fato, os empreendimentos são todos cadastrados dentro da Secretaria de Trabalho e Renda, né, e para geração de renda, desenvolvimento, nós somos o terceiro setor, mas infelizmente falta esse adendo, por isso, da solicitação dos nossos governantes, dos nossos dirigentes, do legislativo, né, para que, se de fato essa documentação ela saia perante agora essa bancada de economia solidária que tem dentro, né, que foi feita na gestão passada, e a gente gostaria de saber se realmente, de fato, ela está valendo essa bancada desses vereadores, né, para poder alinhar conosco, né, a economia solidária do município e fazer valer mesmo todas as nossas políticas públicas, com todos os nossos eixos, né, e o viés da economia solidária, né. Professora, e Oi. você poderia comentar sobre a necessidade da criação de uma coordenadoria de economia solidária no município? Sim, essa coordenadoria, ela é muito importante, porque, de fato, ela vai estar realmente dialogando, vai estar capacitando, vai estar entrando em contato com esses empreendimentos que ainda não estão, de fato, cadastrados, né, dentro da Secretaria de Economia Solidária ou do Desenvolvimento Econômico, né, porque, às vezes, as pessoas, eles trabalham, são do terceiro setor, é economia solidária, mas eles não sabem pelo viés, pelo formato, que são economia solidária. Então, essa coordenadoria, ela é muito importante para nós, que realmente que fosse criada essa coordenadoria, nós solicitamos dentro do nosso plano, né, na nossa carta, compromisso, para que realmente fosse realmente formado ou criado, né,
essa coordenadoria. A gente sabe que a gente tem uma cadeira dentro da Secretaria de Trabalho e Renda, mas todas as vezes que muda a gestão, eles mudam realmente o formato, eles mudam toda a interação da economia solidária. Isso é muito ruim, só que, graças a Deus, nós temos a lei que nos ampara, né? Mas, mesmo assim, não se faz valer mesmo a economia solidária. Ela acaba sendo esquecida e ela é uma geração de renda. Ela é uma geração de renda para o terceiro setor, de todas as categorias profissionais, né? Então, por isso que nós pedimos realmente a criação dessa coordenadoria, senão dar continuidade dentro da Secretaria de Trabalho e Renda, mas com viés, de fato, de economia solidária, todos os eixos de economia solidária, e se fazer valer, estar dentro do PPA, ter realmente os pontos, né, de públicos de comercialização, termos o centro público realmente mais voltado para o centro, porque muitos acabam achando que realmente esse centro público que foi criado, que vai ser locado, né, no Sônia Maria, já está realmente no Sônia Maria, desde o governo, desde a primeira gestão do seu Oswaldo, ele está no Sônia Maria, mas a maioria das pessoas são já senhoras, são mulheres, como de fato realmente a economia solidária é regida mais por mulheres, e essas mulheres, elas são já de uma certa idade, e é fora de mão, é totalmente fora de mão para a locomoção, né, desses empreendimentos para estar comercializando lá no Sônia Maria. É legal, sim, para o local, né, para os empreendimentos locais, mas e aqui do centro de Mauá mesmo e dos outros bairros? Porque eles já se deslocam, né, dos seus bairros para o centro. E um outro ponto-chave também, realmente, é a determinação desses pontos de comercialização, que nós não temos realmente, a gente depende de outras secretarias, desculpa, para realmente essas comercialização, mas, de fato, essas secretarias acabam não convidando a economia solidária para os eventos. Então, essas comercializações, elas deveriam ser através das datas comemorativas, dos eventos comemorativos de cada secretaria, a nós sermos convidados e ter o espaço para nós estarmos comercializando, né, esses produtos de artesanato, de alimentação, prestação de serviço e outros. Professora, mas você falando, agora me ocorreu, poderia ter um espaço público no centro da economia solidária para comercialização. Não seria uma reivindicação junto ao poder público? Uma loja da economia solidária? Sim, nós já fizemos essa solicitação para a secretaria, inclusive, por isso realmente que nós gostaríamos de sermos inseridos realmente dentro do PPA, porque essas políticas públicas, primeiramente, era para ter sido feito no Shopping Popular, só que realmente acabou não viralizando no Shopping Popular, né? Os motivos eu não sei o porquê, mas a gente sabe que é totalmente particular, que era para ser feito lá, e nós também temos uma participação dentro do shopping, né? Inclusive, antes nós estávamos dentro do Green, que a gente tinha realmente uma loja lá, que seria pelo centro público, só que infelizmente o espaço fechou, e o nosso espaço aqui do centro de Mauá, nós ficamos sem. Depois foi cogitado realmente um espaço dentro do shopping, né, perante, só que como é rede particular, acabou não realmente viralizando esse espaço para a economia solidária, que seria para estar participando dessas feiras, dessas datas, né, comemorativas, e fazer um fundo realmente, e a gente ter o fundo, lembrei, o fundo social, para ter realmente, nós temos, já foi solicitado também, o fundo, né, de economia solidária, dentro do legislativo, para realmente ele ser lei de fato, esse fundo de economia solidária, que falta também para nós termos o fundo rotativo, para nós termos a nossa moeda própria, para poder
esses empreendimentos e cooperativas poder ser inseridos no Banco do Povo, para poder pegar empréstimos realmente com viés e as taxas de economia solidária. Então, precisaria ter um olhar mais, vamos dizer, mais profundo perante os nossos dirigentes, os nossos secretários, o nosso legislativo, executivo, para a economia solidária, porque de todos os eixos, de todas as secretarias, a economia solidária foi a que mais sofre penalidades, é a que mais é esquecida, agora é que realmente ela está dando, viralizando um pouco mais, porque é necessidade, é um trabalho do terceiro setor, e também traz renda, é uma geração de renda, né? Então, pelo fato das empresas não terem mais, as grandes empresas, os comércios estão realmente com problema. Então, quem não tiver inserido dentro de uma cooperativa e dentro de um empreendimento, vai ser muito difícil se solidificar, né? Para poder ter uma geração de renda maior aí para a família, e a maioria das famílias de economia solidária, o arrimo de família são mulheres. São mulheres, como eu já disse, né, negros, são pessoas de etnia, então as pessoas acabam achando que as pessoas não têm uma cultura de fato, pelo contrário. Essas pessoas que são de economia solidária hoje, elas têm nível universitário, são pessoas capacitadas, lógico, tem as pessoas que, como eu já disse, são de maior idade, precisam de mais carinho, precisam de mais atenção, de capacitação, mas tem os novos que estão chegando, que tem todo um aparato, né, e que dá para se fortalecer e deslanchar. Professor, eu agradeço a explanação, a entrevista. Eu realmente me apaixonei pelo tema, porque identifiquei como uma prioridade, né? Num momento que as pessoas precisam de renda e precisam de emprego para sair dessa crise econômica pós-pandemia que nós teremos. Então, deve ser prioridade a economia solidária como uma política pública. Também há formação para isso, né? A Unifesp está oferecendo um curso de autogestão. Você gostaria de falar um pouquinho sobre esse curso? Sim, realmente esse curso é maravilhoso, é o segundo formato da Unifesp, inclusive é do governo, plano do governo federal, né, para capacitação de todos esses empreendimentos, inclusive tem o viés da saúde, né, porque a Unifesp é a universidade totalmente voltada, por quê? Porque nós temos realmente a maior parte do ABCDMRR está inserido o pessoal do CAPS, né, então, para ele estar reinserido dentro do trabalho e para a sociedade. Então, a Unifesp, ela já teve a políticas públicas, que foi o primeiro momento, ano passado, e agora está dando continuidade de cidades, autogestão. É muito importante que todos realmente façam esse curso, saia com curso universitário dentro da economia solidária, todos os eixos, é uma ótima capacitação, né? E ela realmente é multidimensional para todos. Por quê? Ela envolve o lado social, o lado econômico, político, ecológico, cultural, para a geração de renda e também para que as pessoas olhem e saibam onde que estão esses espaços públicos e que, de fato, realmente cobrem do nosso poder público, tanto o legislativo, como já disse, o executivo, para termos esses espaços de comercialização, né, e inserção da economia solidária, tanto dos empreendimentos como das cooperativas. É muito importante essa capacitação, e ela veio, realmente, é uma emenda do governo federal, nós conseguimos, através do fórum, né, e os conselheiros, inclusive eu sou uma delas, quando foi para a gente estar dialogando, eu estava presente lá, no polo da Unifesp, para a gente ter essa capacitação. Então, é para todo o ABCDMRR e a Grande São Paulo. É muito importante que as pessoas sempre saibam dessas capacitações,
porque aí é onde que nós vamos tendo corpo, formato, né, e esses sujeitos vão tendo dimensão do que é, como é, aonde, o que fazer, né, e aonde que você está Sim. inserido, de fato, como economia solidária. Então, reforçar que até dia 18 de abril as inscrições estão abertas dessa Isso, extensão universitária na Unifesp, curso EAD sobre autogestão e economia solidária. A professora isso. gostaria de fazer as considerações finais sobre algum tema Sim, que... eu gostaria que realmente, olha, foi um prazer estar novamente aqui falando sobre o tema, é bem pertinente, né? E que todo mundo realmente se capacite, que é muito importante. Nós temos abertura, nós temos espaço, nós temos o consórcio intermunicipal, nós temos o nosso fórum municipal, nós temos o nosso conselho municipal, né, que é um dos atuantes realmente dentro das 7 cidades. Procure a Secretaria de Trabalho e Renda, né, e Desenvolvimento Econômico agora. Se você realmente tem pretensão e quer ser inserido dentro da economia solidária, é uma oportunidade de você conhecer, saber, se capacitar e estar inserido conosco para fomentar e nos fortalecer como realmente cooperativa e empreendimento. É muito importante, né, a valorização para todos esses setores, né, principalmente para a geração de renda das pessoas do terceiro setor. Ok, então, professora, muito obrigado. Eu agradeço a presença e a explanação. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Candidatos a prefeito e a vereadores em 2020 assinaram uma carta compromisso com a professora Júlia e com a economia solidária de Mauá. O prefeito eleito Marcelo Oliveira assinou essa carta e ele assumiu o compromisso junto aos munícipes e à economia solidária que lhe dará encaminhamento às propostas. Quais são essas propostas? Primeiro, criar o Sistema Municipal de Economia Solidária no âmbito municipal. Segundo, fortalecer e ampliar a política de fomento à economia popular solidária, a Lei 4.918 de 2013, atribuindo-lhe dotação orçamentária compatível, o que é muito importante, pois como podemos fomentar a política de economia solidária sem uma dotação orçamentária compatível? Terceiro, criar e regulamentar o Fundo Municipal de Economia Solidária para financiar os projetos e os programas. Fomentar no município a aprovação das leis para a criação de centros públicos de economia solidária. 5. Fomentar no município a criação de pontos fixos de comercialização para produtos originados de empreendimentos de economia solidária, como a professora Júlia expôs na sua fala no vídeo. Sexto, fomentar a criação de condições para que as compras públicas da Prefeitura levem em consideração os empreendimentos da economia solidária. É muito importante o poder público também realizar essas compras da economia, seguindo o princípio da alimentação escolar e agricultura familiar. Sétimo, fortalecer o Conselho Municipal de Economia Solidária como uma instância paritária com representação do governo e dos munícipes e das associações que os representam. Implantar políticas para o desenvolvimento das finanças solidárias, é o item 8º. O nono é garantir a autorização de uso de áreas e espaços públicos para as práticas de economia solidária. Muitas vezes nós temos atividades do próprio poder público que não convidam a economia solidária. É importante que a economia solidária sempre seja convidada a estar participando das atividades e usando os espaços públicos. Décimo, atuar para que sejam inseridas as propostas da economia solidária no plano plurianual municipal. 11º, fomentar a criação de projetos de economia solidária.
voltados para o segmento da população usuária da rede de atendimento psicossocial, visando a inclusão socioprodutiva. 12º, atuar para abrir canais de diálogo com o sistema formal de educação do município, com a finalidade de inserir a economia solidária em suas atividades pedagógicas. 13º, realizar a Conferência Municipal de Economia Solidária de Mauá, com a finalidade de avaliar as ações desse plano e readequá-lo à conjuntura vigente. 14º, garantir que leis, decretos e portarias envolvendo a economia solidária sejam tratados e votados dentro do Conselho de Economia Solidária. Isto é importante para ter um debate amplo com a sociedade. E, por último, 15º, caso não seja criada a Secretaria de Economia Solidária, que seja criada uma coordenação de economia solidária e que tenha autonomia para discutir diretamente com o prefeito.